Paz do Senhor, minhas irmãs, bom dia. A irmã Meire Castilho, estou aqui para falar para vocês uma história maravilhosa da palavra do Senhor a respeito de uma linda mulher por nome Abigail. Vamos aqui estar trazendo uma meditação nessa manhã do que nós aprendemos através da vida de Abigail. No livro de 1 Samuel, no capítulo 25, estarei lendo no versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Aleluia. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui no capítulo 25 do livro de Samuel, a palavra do Senhor nos narra, essa história muito linda a respeito desta mulher, por nome Abigail. E eu quero aqui falar para vocês que Abigail, ela é citada aqui no livro de Samuel como a mulher de Nabal. É um homem de muitas posses, um homem que tinha muitos bens. E Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele habitou nas terras ali, nas proximidades, da casa de Nabal. E acontecendo ali uma situação em que Davi, sabendo de que Nabal era um homem de posse, enviou os seus soldados até a casa de Nabal para pedir a ele alimento, para pedir a ele o que eles estavam precisando naqueles dias enquanto estavam morando ali naquela redondeza. E chegando os soldados de Davi ali na casa de Nabal, o esposo de Abigail, Nabal, ele foi grosso e tratou com indelicadeza os soldados de Davi e dispensaram eles de mão vazia. Não serviu a Davi e aos seus soldados com o que ele tinha e tinha em abundância. Está escrito na palavra do Senhor. E aqui eu não quero ficar falando de Nabal, pois eu quero aqui falar para vocês sobre Abigail como mulher. Uma mulher cheia de sabedoria, discernimento, coragem e humildade. Ela se posicionou no meio de uma situação constrangedora, do qual o seu esposo, sendo um homem duro, de coração duro, e procurando inimizade com Davi e os seus soldados, deixando de servi-los quando se tinha e podia fazê-lo, provocando a ira de Davi e fazendo com que Davi desejasse no seu coração e tentasse no seu coração ir ao encontro da casa de Nabal e ao encontro da casa de Abigail e destruir aquela casa com todos aqueles criados que moravam ali. E sendo sabedora disso, Abigail, a palavra do Senhor diz que um dos servos de Abigail foi até ela e relatou para ela essa situação, e relatou para Abigail tudo isso que estava acontecendo, que os soldados de Davi esteve ali pedindo ajuda, pedindo socorro, e a maneira como seu esposo foi bruto, ignorante com os soldados de Davi. E logo que Abigail ficou sabendo dessa situação, ela se posicionou. Abigail se posicionou como uma mulher sábia e em silêncio. Abigail, ela se posicionou
Quando chegou ao conhecimento de Abigail, a maneira como seu esposo tinha tratado os soldados de Davi na sua casa, a Abigail, ela mais do que depressa, ela se posicionou e a palavra do Senhor diz que ela pegou a sua jumenta e foi ao encontro de Davi, foi ao encontro de onde ela ficou sabendo que Davi estava com seus soldados. E aqui é onde nós lemos, né, na palavra do Senhor, no versículo 23, quando Abigail, vendo Davi, né, ela se prostrou diante de Davi, se inclinou à terra e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Abigail, ela, aqui com esse posicionamento dela, aqui o Espírito Santo ministrando ao meu coração que ela reconheceu que estava na vida de Davi. Ela reconheceu quem que era Davi. E ali ela já se rendeu aos pés de Davi, já pedindo perdão a Davi, né? Já se redimindo de toda aquela situação e se colocando como serva de Davi, pronta a servi-lo, nem já se redimindo de tudo que tinha acontecido na casa dela. Aqui a palavra do Senhor diz que ela levou tudo que Davi e os seus soldados precisavam, entregou a Davi. E diz a palavra do Senhor que Davi se agradou da atitude de Abigail e se redimiu, voltou atrás e agradeceu a ela por ela ter aquela atitude rápida de ir ao encontro dele, fazê-lo com que ele ficasse livre de fazer uma tragédia dentro da casa dela. E Davi viu que aquela mulher não era qualquer mulher. Davi percebeu que aquela mulher era uma mulher diferenciada. E aqui é onde eu quero falar ao meu e ao seu coração nessa manhã. Que o Senhor nos chamou, o Senhor me chamou, o Senhor chamou a mim e a você, irmã, como uma mulher diferenciada. O Senhor chamou a mim e chamou a você para ser um exemplo, assim como foi Abigail, diante da sociedade. Aqui a palavra do aqui a palavra do Senhor nos ensina que Abigail, ela agiu com pressa quando ela soube que poderia acontecer uma tragédia aonde ela se encontrava, dentro da casa dela, com os dela. Ela se posicionou com pressa. Ela sabia que ela tinha um homem tolo, bruto, de duro coração, mas ela não temeu ao seu esposo. Ela não temeu o que poderia acontecê-la. Ela se posicionou e ela foi com a intenção no seu coração de trazer paz em toda aquela questão que estava acontecendo ali. E ela usou de sabedoria. E ela ficou em silêncio. Ela não falou para o seu esposo o que ela ia fazer, pois ela já conhecia o coração do seu esposo. E ela foi ao encontro de Davi em silêncio, sem dizer nada. E aqui o Senhor nos ensina nessa manhã que existem momentos e situações da nossa vida que nós vamos ter que agir em silêncio, que nós vamos ter que nos posicionar sim. Não devemos temer ao homem e devemos nos posicionar sim, porém sem alarme, sem nos alarmar, mas em silêncio nos prepararmos e agimos com pressa diante daquela situação que pode causar uma tragédia dentro da nossa casa, no meio dos nossos. E aqui Abigail nos ensina, o Senhor nos ensina através da vida de Abigail, que ela foi uma mulher que ela teve uma visão diferenciada, ela discerniu aquela situação de maneira que ela pensou: eu posso fazer alguma coisa, não vai acontecer nada se eu ficar aqui parada.
eu posso ir, eu posso tentar resolver. Ela não sabia o que Davi ia falar para ela. Ela não conhecia ainda Davi pessoalmente. E ali ela foi ao encontro de Davi com o não que ela já tinha, aguardando o que viria a acontecer depois do seu posicionamento. Ela não temeu o seu esposo, que era de coração duro. Ela não temeu o que poderia fazer Davi contra ela. E ela se posicionou como serva, humildemente. Ela chegou lá diante de Davi, se prostrou e ela relatou a Davi: Davi, eu que estou errada. A minha casa que está errada. Davi, nós que erramos de não sermos hospitaleiros com você e com os seus. Nós é que erramos, Davi, de não recebê-los de maneira agradável, de não tratá-los bem. E pediu para que Davi recebesse tudo aquilo que ela levou para ele como presente. E ali, Davi conheceu o coração daquela mulher. E Davi viu que aquela mulher ela era muito diferente do seu esposo. Que tinha algo na vida daquela mulher que poderia mudar uma grande história. E assim, diz a palavra do Senhor, que Davi se redimiu no meio daquela situação. E ele voltou para trás. E ele aceitou o conselho de Abigail, aceitou o presente de Abigail. E ali uma paz foi ministrada e foi cessada uma grande guerra com matança à espada. E aqui, para nós encerrarmos, irmãs, eu quero aqui falar para vocês que Abigail, uma mulher com o coração quebrantado, totalmente quebrantado, consciente da realidade que ela vivia, mediante uma situação trágica e preocupante, ela se posicionou com coragem e humildade, em silêncio, e foi se redimir, pedindo perdão pelo erro de alguém da sua casa, que nem tinha conhecimento da joia rara que possuía. Reconheceu a autoridade que estava diante dela sobre a vida de Davi, sendo ela hospitaleira e pacificadora, se doando a servir, livrou toda a casa dela da espada e da morte com a sua atitude. E por esse motivo ela foi honrada diante de toda a sociedade, porque logo depois, diz a palavra do Senhor, que ela veio a ser, buscada por Davi. Davi convidou ela, enviou-lhe um convite para ser sua esposa. E aqui, para finalizar, eu quero dizer para você, minha irmã, que o Senhor te chamou para ser uma mulher pacificadora. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou para sermos uma mulher sábia, com discernimento espiritual, que age com humildade e coragem, mediante toda e qualquer situação que se levante contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso ministério. E o Senhor nos fala nessa manhã que nós venhamos ser sábias e que nós venhamos nos posicionar. Aleluia! Que nós venhamos ter discernimento espiritual para nós nos posicionarmos na hora certa, da maneira correta, agindo em silêncio e falando somente no momento certo. Pois a palavra do Senhor nos relata que na hora e no momento certo, Abigail foi até o seu esposo e relatou que ela tinha ido até Davi. Ela não ocultou do seu esposo a sua atitude. E a palavra do Senhor relata que a partir do momento que o esposo dela ouviu, ela falando a verdade para ele se indignou e ele passou muito mal. E dentro de poucos dias o Senhor tocou com grande ira sobre a vida de Nabal. E eu quero dizer para você que mediante toda e qualquer situação que se levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, o Senhor, Ele aguarda que eu e você nos posicionemos como uma mulher sábia, com discernimento espiritual, que age com humildade e com coragem, mediante toda e qualquer situação, com posicionamento
não omitindo, mas com posicionamento diante daquela situação como defesa, trazendo uma paz no meio da situação, porque o Senhor é quem se levantará em seu favor. O Senhor é quem se levantará ao nosso favor. O Senhor é quem se levantará em favor de toda e qualquer situação adversa que vier contra nós, contra o nosso lar, contra os nossos, contra a nossa família. E o Senhor vai tratar com quem tiver que tratar. O Senhor vai fazer o que Ele tiver que fazer na vida daqueles que não querem o Senhor, que estão com o seu coração endurecido e não querem se render ao Senhor. Mas o Senhor, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, vai trazer honraria sobre a sua vida, que se posicionar alinhada com o que é os princípios da palavra do Senhor, com o que o Senhor nos ensina, com o que o Senhor me ensina, o Senhor te ensina nesta manhã, que o Senhor ele tem honraria, o Senhor tem honraria para a minha vida e para a sua vida, que tiver o discernimento espiritual do que era o correto a se fazer, do que era a vontade do Senhor no meio dessa questão, e o Senhor virá sobre a sua vida e trará honraria diante de toda a sociedade. Estas são as palavras que o Senhor ministrou no meu coração nesse dia, que o Espírito Santo de Deus continue a falar mais e mais e mais ao nosso coração, e nós viemos aprender ainda mais do Senhor em todo o tempo que nós caminharmos no caminho dele. Amém? Um abraço apertado, minhas irmãs. Que o Senhor em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade, pela vida da missionária Gisele, por cada uma das irmãs da liderança. E eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer em nosso meio. Amém? Deus abençoe a cada uma em nome de Jesus. Minhas amadas irmãs, eu quero aqui ainda falar algo, para as minhas irmãs, que o Espírito Santo estava aqui me lembrando, que no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, está escrito, que bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. E se você é uma mulher pacificadora, você é chamada de filha de Deus. E nós somos considerados, os pacificadores são considerados semelhantes a Cristo, pois Ele é o nosso príncipe da paz. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um abraço apertado a todas.